Bom dia, amigos ouvintes. É com muito prazer, alegria que começo essa live de hoje, desejando que as encontre-os em plena saúde e correndo tudo bem para você e para vocês, em qualquer lugar que for ao alcance, em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer base no livro de Isaías, no capítulo 41, a começar do verso 10 ao 12. E talvez até ao 13, né? Por causa do espaço, então, eu já tenho dito que prefiro fazer pesquisas antes, bíblica, até por respeito ao próprio livro, né? Porque tem que ser analisado devido que ele é inteiramente revelação, né? Algo que diz uma coisa, claro, sem sair da rota da explicação, mas que tem que ser buscado com cuidado a parte, aquela outra parte que Jesus disse que só examinando, que Paulo disse que é divinamente inspirado e só pela obra e a graça do Espírito Santo será entendido, certo? Então, a gente vai se mergulhando nessa profundidade e depois torna-se até curto o tempo para fazer essa explanação. Dificulta, eu sei, para os que está seguindo, porque fica assim um pouco grande o vídeo. Mas também não adianta falar pulando palavras, complica-se mais as coisas. Fica perguntas sem respostas, né? E também não adianta eu fazer um apanhado de versículos, num livro, outro em outro, no Velho Testamento, no Novo e tal, e encher um caderno e ficar aqui apenas lendo, e sendo que tem versículo ali, que às vezes você encontrou no Velho Testamento, que no Novo ele troca, na nossa maneira de ver, praticamente o sentido. O que adiantaria isso? Eu estaria fazendo bagunças com as coisas que eu tenho que ter o maior respeito a Deus e ao público, certo? Por isso que às vezes eu falo coisas que às vezes pesa, que aparentemente pode até alguém procurar uma vaguinha para me condenar, né? Mas é assim mesmo as coisas. Nós não somos iguais, né? Na maneira de ser, comportamento, no pensamento. Deus fez nós a imagem e semelhança deles, como eu falo sempre, mas ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E assim também diferencia, e diferenciamos, nós mesmos tomamos uma atitude um dos outros, não é mesmo? Então, mas aqui através do profeta Isaías, Deus mostra para a gente o que ele faz com quem realmente o respeita, certo? Que essas palavras aqui não está sendo por atacado, assim como usa o ditado no mundo e avarejo, certo? Essas palavras aqui está sendo inteiramente a pessoas que está pelo menos lutando pela sua melhora e fazer a vontade de Deus. Ele disse, Deus, através do profeta Isaías, não temas porque eu sou contigo. Fique tranquilo, se você está comigo, eu estou com você, né? Vamos aqui usando as minhas palavras também. Não te assombres, quer dizer, você vai ter medo de quê? Ou você não tem eu como o maioral, o forte e que resolve todas as coisas apenas com o olhar. Não é isso que você está falando? Que eu sou onisciente, onipresente, onipotente? Então por que você vai chegar ao ponto
de ter medo, assombrar com as coisas. Porque eu sou o teu Deus. Pois aqui um ponto e vírgula, um ponto maior de parada. Isso quer dizer, você esqueceu o poder que tenho e você me constituiu como seu Deus? Você está com medo de quê? É isso. Essas palavras que eu estou falando aqui, é as que estão por trás da leitura, certo? São as reveladas, como disse Paulo. Eu te fortaleço, vírgula. Fique tranquilo. Você me reconhecendo, você fala tanto que, né? Então, mas eu te fortaleço, não temo nada não, deixa as coisas correr. E te ajudo. Que maravilha, hein? Você já pensou, quando nós precisamos de ajuda de alguém igual a nós, e ele nos socorre, nós ficamos gratos sempre. Imagina você ouvir da palavra de Deus, da boca de Deus, dizendo, ó, não assombre com nada não, porque você tem eu como forte, grande e que posso todas as coisas. Você está falando aí que fez uma ótima escolha? Então não assombra não, eu te fortaleço na hora das coisas complicadas e te ajudo. É maravilhoso receber a ajuda de Deus. Olha, isso faz a gente ver que somos pequenos e temos uma força tão grande que nos assegura. E te sustento com a minha destra fiel. Você sabe que em volta de mim acumula anjos à minha destra, que são fiéis. Porque os que pisaram na bola, vou usar minhas palavras. Digamos que fosse ele, querendo falar muito. Os que pisaram na bola, eu mandei de cabeça para baixo para a terra. Certo? Ser seguidores de Satanás, o que me traiu. Não traiu. Porque trair é quando a pessoa não tem condições de ver o que vai acontecer. E ele viu tudo isso antes. Então por que fez? Porque ele é, né? Faz o que ele quer e o que ele não quiser, não tem quem faça ele fazer, né? É uma potência. E acumulo em volta de mim, ele está dizendo essas palavras, a minha destra é só algo fiel. Quer dizer, eu formo uma assembleia para formar um Deus que, além de poder todas as coisas, não tem traidores pelo meio. E eu estou falando para você não ficar com medo, que eu te ajudo. Aí, a Bíblia continua dizendo, se o Senhor está comigo, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Porque se alguém peita você estando permanentemente com Deus, com essas propostas, e fazendo esforço, mesmo que você não consiga, ele disse o que você não conseguiu, eu te ajudo. Procura o homem na terra que consegue acabar com a sua vida. Procure, faça isso bem de perto e procure a doença que tiver no seu corpo, se ela não desaparece. Ah, mas e se ela não desapareceu? Deus não permite a nós nada, mesmo que traga dores, que não seja proveitoso para o nosso compromisso de pagamento dos nossos erros e aprendizagem, para nós saber o que significa a fome do nosso semelhante e as dores que ele sente. Porque se nunca tivéssemos sentido dor, nem acreditaríamos. Alguém falava assim, dói aqui, nós não tinha nem noção o que seria a sensação de uma dor. Certo? E como a gente está sendo aqui uma sala de aula, como eu tenho dito sempre, nós temos que estudar, formar e, acima de tudo, serem eleitos. Que ele disse, os meus eleitos, eu os elegi, escolhi.
antes que o mundo existisse, certo? Tem alguns requisitos a ser cumpridos para que sejamos dignos dessa proteção. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que estão indignados contra ti. Você deve ter dó, vou usar minhas palavras. Se você tiver de ter algum sentimento que até te entristece, tenha cerca de quem está te atacando. Porque você pode até sofrer, até que a mão de Deus chegue e diz, eu falei que te ajudava, eu vou te ajudar agora. Não tenha medo disso aí, não. Não tenha medo desses rumores, não. Porque eles vão se dar mal, todos os que virarem contra ti. Serão reduzidos a nada, vírgula. Eu vou reduzi-los. Qualquer opressor, eu estou usando as minhas palavras, que venha sobre você, sabe do quê? A nada. Ele vem pensando que é grandão e depois nada. Sabe por quê? Porque daqui uns dias você pergunta, onde está aquele fulano que me deu tanto problema? Às vezes não dá nem com ódio dele, mas que esquecer não esquece, é claro. Só se for débil mental. Mas ele sumiu. Alguém vai dizer, ele morreu. Não é assim? Quem era o bichão, né? Virou nada. Agora é quem? Está num buraco lá chamado sepultura, né? Chega lá, pode pisar na cova dele, pode cuspir na cova dele. Não estou mandando fazer isso, não. Estou referindo, porque senão alguém vai falar que eu estou desrespeitando a memória dos mortos. Porque só faltava essa, né? Então, eu já estou explicando aqui que agora não podemos falar as nossas opiniões, que é nossa, direitos. Nós temos que pensar o que é nosso e que alguém deixa que nós façamos. É triste, não é? Então, ter que passar uma mensagem linda como essa, livrando, de certa forma, com jogo de cintura, para sair das controvérsias. Entendeu? Mas tudo bem. Importa, diz a Bíblia, que essa palavra seja pregada em seu original. Porque a garantia de Deus é que enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Não estou colocando seitas nenhuma na indignidade. Por mim, se ele achar que através de enxucaveiras, tranca-rua, como dizem eles, tudo bem, é uma opinião dele. Porque o próprio Deus já tinha dito isso, escolher a quem servais. Só que vocês não podem servir a dois senhores, não. Vocês têm que abandonar um e se apegar ao outro. Certo? Então é o mesmo que eu estou falando. Não me importa que a pessoa faça a sua escolha. Se ele escolher for roubar, se eu for falar para ele, ele pode querer me matar. Se der uma oportunidade, eu falar um conselho, eu chamar ele para trabalhar, fazer alguma coisa, eu estou prestando o caminho do bem. E se ele quiser continuar, quem tem que tomar conta disso é as leis, né? Eu não. Eu vou cuidar da minha vida, da qual eu não posso nem passar as minhas intimidades, eu não posso usar nem os meus direitos. Imagina a minha intimidade. Se eu jogar ela a público, eu já me sinto quase um escravo. E aí? O que eu vou ser? Vou ser mais ainda. Eu vou ser escravo de mim mesmo. Sabe por quê? Porque se eu vejo que uma coisa não dá certo, quem tem que arrancar de mim sou eu. Eu não tenho que chamar terceiro para fazer esse trabalho para mim. Porque às vezes ele nem crê em Deus. E a coisa que eu preciso, às vezes estiver precisando, depende desse alto poder. Ele não sabe nem cuidar do espírito dele, ou nem quer saber disso. E aí? Eu vou estar batendo em porta errada. Então, através das revelações dos santos espíritos e anjos de Deus, que ele prometeu que me ajudaria,
é onde eu vou buscar a minha saída. Abrir as portas da minha casa para que Deus entre. Porque eu não preciso deixar saída. Ele sabe entrar e sabe sair. Mas a decisão que ele chegue até em minha casa, ele, se eu quiser entrar, ele entra. Mas Deus não é um invasor. Ele entra na sua vida, te deu um livre-arbítrio e só entra trazendo boas energias para você quando você abrir a porta do sentido espiritual, certo? Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás. Quem está querendo acabar com a sua vida, vai procurar, de toda maneira. Vai falar que você compra e não paga, às vezes nem sendo verdade. Vai falar que você é mau. Ele não te conhece por dentro, você é uma ótima pessoa. Ele vai falar coisas que você falou que você nunca nem pensou em dizer, para te incriminar na justiça que às vezes não atua bem, para fazer que você perda a amizade com a pessoa que mais tarde seria a sua escapatória, que até o próprio Deus teria preparado para você. Então, ele está falando dessas pessoas. Aos que pelejam contra ti, quer dizer, buscando ocasiões, buscá-los-á. Vai procurar de toda maneira acabar com você. Porém, não o acharás. 2 pontos. Eles vão procurar sem êxito. Eles vão ficar decepcionados. Eles vão ficar rebaixados. De certa forma, triste. Eu já vi macumbeiros chorando e dizendo assim, eu não estou conseguindo fazer nada, eu pedi para que a perna do fulano quebrasse e não deu certo. Você viu aí? É porque ele vai procurar oportunidade contra você. Você que ainda tem medo disso, né? Se não temos a proteção dele, é claro, temos que ter medo. Porque não brinca que Satanás tem um poderzinho. Não pense isso não. Se fosse tão pequeno assim, ele não tinha peitado o próprio Deus, certo? Claro que não ia vencê-lo, como não venceu, e foi castigado, e vai ser pior ainda. Mas não deixou de acrescentar discípulo aqui na terra à loucura. Tem muito mais pessoas seguindo o diabo aqui na terra do que seguindo a Deus. Ele é pequeno, será? Ou ele é um cara cheio de estratégias, que se ele tenta de um jeito, ele tem todo o tempo, não é você que tem que marcar ponto no seu emprego, e se você atrasar, você é despedido, e não pode ser despedido porque você tem que tratar dos seus filhos, tem preocupação, cortar a luz, ou se eu não pagar, vai cortar. Ele não precisa isso. Ele é vagabundo, ele vive à toa, vagabundando de mar a mar, procurando quem ele possa azarar a vida. Unindo-se a ele, você vê pessoas vivendo bem e fazendo mal. Aí você poderia perguntar, mas por quê? Simples. Ele, até quanto pode, ele ajuda. E o elemento, aparentemente, quantas pessoas estão tomando parte com o próprio Satanás. Tem várias coisas que eu não quero citar o nome aqui, certo? Por ética. Que você chega lá e tem que fazer o juramento, pisar na cruz de Cristo, certo? E dizer que não é Deus que vai tirar a morte, que é um tal, que também não vou falar o nome, certo? É um direito. E tem mais seguidores. E ele é tão sábio, não estou exaltando Satanás, não. Glorificado seja o Senhor nosso Deus. Eu estou mostrando o perigo. Ele é tão sábio que se ele tentar alguma coisa contra você e achar resistência, que não conseguiu, ele não pensa que ele te largou, não. Ele vai procurar outra maneira. Alguém que te chama, vamos até ali, eu vou te ajudar. E às vezes vai te roubar. Que é para trazer para você. Não estou também condenando seus amigos. Não, eu estou falando da Bíblia. Não estou falando de pessoas diretamente. É para pessoas que eu estou falando. Serão
esses camaradas aí que não, além de não achar mais jeito contra você, se você estiver nessa situação que Deus tem exigido aqui, serão reduzidos a nada. Ele repetiu de novo. E a coisa de nenhum valor os fazem guerra contra ti. E você tem que saber que por uma coisa mínima eles provocam uma guerra contra você ou algum dos seus. Agora, vamos ler o 13, o último. Porque eu, Senhor teu Deus, te amo pela tua mão direita. O que quer dizer isso? Sabe por que eu te amo? É por você ser direito. Não é porque você tem uma religião, não. Porque só de você ser bom caráter, você já respeita a Deus. Porque sendo bom caráter, você não afeta paralelos. E não cria problema. Nem com os outros, nem com a sua família. Certo? Por isso que Deus referiu a mão direita. Quer dizer, andar certo. E eu te tomo pela tua mão direita, quer dizer, seguro na sua mão, e te digo, 2 pontos. Eu te seguro na sua mão e te digo. Vamos ver o que ele vai dizer? Não temas, vírgula, não fique com medo de nada, não. Olha eu aqui que parei com você. Quem poderá alguma coisa contra o Senhor teu Deus? É isso que ele está falando. Que eu te ajudo. Viu aí? Pego na sua mão, faço você recordar o Deus que sou, a potência que sou, que você está amparado por acerca de guerras, acerca de qualquer coisa na sua vida. Quando você gritar, eu te respondo e vou segurando você pela mão. Aquele lugar que você pensava nunca conseguir vencer, eu te ajudo. Daquela cama de enfermidade que você tiver pensando daqui só para a chamada morte, que dizem o povo, e não tem mais para mim. Se você estiver nessa situação que eu estou falando aqui, eu estou tomando os rumos da voz de Deus com as minhas palavras. Não pense assim não, porque eu te tiro dessa cama. Me prenderam inocente. Se você estiver nessa qualidade e for inocente mesmo, eu te tiro daí. Mas vem as guerras, vem acabando com tudo. Não, com tudo não. Com as coisas que são ligadas a Deus, não termina. E não será atingida. Você vai olhar com seus olhos, tudo se acabando. Mas você está seguro. Certo? Então esse é o Evangelho do Reino, segredos que ainda não foram revelados. Ter inúmeras religiões já faz parte de ensinamentos. Mas um só é o Evangelho do Reino. Os revelados, que estão dentro de qualquer religião por aí. Sem exceção. De menos na magia negra. Porque lá o rei, o Deus é diretamente Satanás. Certo? E eles mesmos dizem que é. Agora, dentro dessas que está professando o nome, Jesus disse, o que não for contra nós é por nós. Quer dizer, de lá vai sair. Os que estiverem lá dentro, ouvindo a palavra de um homem, que Jesus condenou, para não pôr a confiança na mão do homem. Mas se ele está lá num objetivo que lá ele melhora, é claro que ele vai fazer diferente daquilo que ele achou que está errado. E para ele ver algo errado lá dentro dessa seita, ele tem que ser revelado. Jesus disse assim, ninguém vem a mim senão aquele a quem o Pai quiser revelar. Olha aí a brincadeira. Aí ele já começa a se esquivar. Você saiu e tá... saí. Por quê? Ele tem um porquê para te dizer. Foi revelado. Mas os que ainda não foram revelados, sabe o que ele vai falar? Sabe por que ele saiu? Para viver fácil. Ele saiu porque não quis cumprir as doutrinas. Exatamente. Não mentiu, não. Ele não quis mais cumprir, seguir doutrinas erradas. Porque ele viu nesse livro algo diferente com revelação
e atendeu a voz do Apocalipse. Sai dela, povo meu, para que não incorra com as tuas pragas, de dentro da grande Babilônia, que não precisa explicar, e das suas filhas, que não precisa explicar também, né? Vejam bem o que está acontecendo. Religiões que não se misturavam com ninguém, agora todos iguais. E deveria ser assim desde o começo, mas não poderia ter tido, certo? Porque aí fica muito ruim, né? E não estou condenando, desculpe as pessoas que às vezes tomarem isso, né? Como agressão, não estou agredindo ninguém. Eu estou fazendo o meu direito de dizer a minha opinião. E opinião não é coisa que se segue, é coisas que faça escolha. Se deve seguir, se não deve. Deus te deu a inteligência para você examinar. Não, isso eu não vou fazer. Ele disse que é para me fazer, mas sei lá, né? Eu acho que não vai dar certo. A decisão é sua. Esse outro que te passou essa decisão não tem nenhum direito de falar, não, você vai fazer isso aqui. Eu disse, eu sou mais inteligente que você. Eu formei para filosofia. E você, quem é você? Você é um mendigo aí, analfabeto? Hã? Não é assim que quase sempre acontece? Mas ele não tem direito. Ele pode ser grande como ele pensar que é. Mas você, simples assim, mudar e passar para esse lado, você é maior do que ele. Porque Jesus disse, aquele que quiser ser maior será menor de todos, e podendo ser dele até escravo. E o que pensar que é menor, que ficamos cá embaixo, né? Ah, não dou conta, e não deixa. Esse mesmo será grande e será o maior de todos. Viu aí o que é o Evangelho do Reino? A diferença da explicação é tão diferente que, às vezes, a pessoa tem que ter visões espirituais para poder entender. Certo? Então, prezado amigo ouvinte, embaixo aí do vídeo, nós temos aí, como em todo, né, canal do YouTube, a maneira com que você se compartilha, né? Se inscreva e dá um joinha. Se for o contrário, eu vou entender. Porque você não é obrigado a aceitar o que eu digo. Você tem necessidade de analisar se estou certo. E vá que eu estou certo. Então você faça essa escolha. Me ajude, entendeu? Compartilhe, se inscreva. Vamos fazer um grupo grande, diferente, que não teme falar a verdade. E cumprimos a Bíblia, falar com todo mundo a verdade. Para nós ficar forte. Alguém que às vezes quer criticar, né? Aceito também a crítica. Aí ele disse que juntando a ele fica forte. Não, eu não disse isso. Eu disse eu e mais alguém que entender essas palavras desse evangelho, segredos que ainda não foram revelados, unindo-se a mim, eu sou mais forte. Eu fico mais forte. É vocês que fazem eu ser forte. Quando eu vou examinar o meu canal e vejo alguma coisa. Você que tenha falado às vezes a favor, você me faz crescer, você me faz jubilar, sabendo que o que eu tenho falado de Deus nas profundidades das revelações tem dado fruto. Certo? Senhor, meu Pai, nós o agradecemos ao Senhor pelas pessoas que nos seguem e também aqueles que virão pelas revelações. Porque os vossos anjos, espíritos do bem, nós o pedimos para que os cerquem e guiem os caminhos para o lado que ele se dê bem. Não só na vida espiritual, que essa está em primeiro lugar, mas na material também. Nos seus negócios, na criação dos seus filhos, no cônjuge. Que a sua casa
tenha boas energias, livre dos acidentes e um crescimento extraordinário no conhecimento divino e não no conhecimento do homem. Nós precisamos de estudo, mas não estudar para afastar de Deus, como a nossa formatura. É para contribuir com as pessoas que são filhos de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus, agradecemos os santos espíritos e os anjos do Senhor, e agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.